Olá, flores! Olá, cravinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosângela. Eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, 43 anos, muito feliz. E vou pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscrevam, deem os likes, compartilhem os meus vídeos e ativem o sininho de notificação. Flores, esse vídeo de hoje não seria uma refutação, seria uma resposta, a reação minha em cima de um vídeo que eu assisti hoje. Não digo que eu assisti por inteiro, tá? Mas no início eu ouvi o servinho de Deus, o servo de Deus, que servinho? O servo de Deus é que ele é novinho. O servo de Deus falando, em muitas coisas eu não concordei com ele, então eu acho que eu preciso explicar o porquê de eu não ter concordado com você. Você deixou uma pergunta para nós se nós somos carnais ou espirituais. Esse canal chama-se Casal 7 e eu creio que ele é novo aqui no YouTube. Mas antes de responder e de fazer a minha colocação, eu quero saudar a todos com a santa paz de Deus. Hoje eu não vou mandar o beijinho assim para os nomes que me pediram, mas me aguardem, tá? Mesmo assim, ó, beijinho para todos e todas. Vamos ler, com a ajuda de Deus, no livro 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Existe uma luta entre duas realidades dentro de nós, semelhante a água e óleo, que mesmo estando juntos no mesmo recipiente, não se misturam. Precisamos entender que somos ao mesmo tempo carnais e espirituais. Por isso acontece uma batalha dentro de nós. E buscar discernir entre carne e espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Essas palavras estão no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Flores, cravinhos, nas palavras que o jovem deixou, Paz de Deus, querido, eu não sei teu nome, mas você falou assim algo que não é verdade. Você falou que os carnais são aqueles que procura falar dos movimentos de orações, dos hinos avulsos. Você falou também sobre tocatas, que esses carnais não gostam de profetas, né? Porque é perigoso que o profeta venha e fala que ele bate na mulher, né? Então, eu discordo dessa sua colocação. Sabe por quê? Eu, 43 anos de caminho, eu já tive a fase, o início de carreira, que é aquela luta constante, porque a carne pede as coisas do mundo, o espírito as coisas dos céus. Então, eu já passei por todo esse... como que eu posso dizer? É igual a criança nasce, ela primeiro vem pro colo da mãe, amamentar na mãe, aí depois ela começar a comer, mastigar, a andar, a falar. Então é tudo um ciclo, né? E eu passei por todos os ciclos de adaptação, de vaidade, às vezes o senhor manda a palavra, faz isso e você não faz, e você paga pelo erro, pela desobediência. Então,
43 anos de caminho, eu posso falar com propriedade. Porque se eu disser para você que eu não gosto de hinos avulsos, eu vou tornar-me carnal? Por não gostar de hinos avulsos? Não. Se eu disser para você que eu não gosto de profecias vindas assim embaixo, a profecia vinda dos céus, vinda falado na boca dos servos de Deus no púlpito, eu creio. As que vêm de baixo, não. Em movimento de oração, porque eu já tive uma experiência muito feia. Uma serva de Deus que gostava muito de movimentos de oração me levou para fazer uma visita. E nessa visita, um profeta, picareta, chegou para mim falando assim: Deus vai te preparar um casamento, porque eu estava sem aliança. E eu virei para ele e falei assim: o irmão vai me desculpar, mas eu sou casada e muito bem casada. Queridos, são esses tipos de profecias que os servos de Deus não gostam. E pelo fato deles nos alertar a respeito de movimentos de orações, muitas pessoas hoje não estão na igreja porque esses profetas fizeram profecias falsas e não cumpriram. Quando dizem que saí da congregação porque fulano falou e não cumpriu, muitas vezes não saiu do púlpito, porque 43 anos de batizada, todas as profecias de cima do púlpito que saíram, cumpriram na minha vida, cumpre até hoje. Então, você tem que corrigir esse vídeo e não ficar querendo dizer que os servos de Deus, que são contra esses tipos de movimentos, são carnudos, são carnais. Eles são usados por Deus, porque o Senhor não gosta de bagunça. E movimento de oração, muitas vezes, uma vez eu estando em São Simão, um local lá de Ribeirão Preto, fomos visitar um casal de servo de Deus, nos recebeu muito bem. Se esse vídeo chegar até vocês, paz de Deus com todos aí. Mas teve um movimento de oração ali dentro que eu fiquei de boca aberta. Duas irmãs começou a bater pé, rodopiar ali no meio, parecia um centro de macumba. Aquele pessoal que bate tambor, que roda. E ele deixou bem claro que os irmãos do ministério, se ficassem sabendo sobre esse movimento, iam chamar a atenção deles. É por esse motivo que os irmãos são contra esses movimentos de orações. Se nós temos 1h30 dentro da congregação para louvar o Senhor e o cultuar, não precisamos sair fora para ficar nesses movimentos de orações, aonde existe o retetê, aonde existem as profecias falsas. E depois vem falando o quê? Mal da congregação. Porque eu fui no movimento aí, houve a profecia e não cumpriu. Mas aí não foi a profecia vinda dos céus, que nem todos que estão nesse movimento de oração estão aptos a passar o recado que o Senhor quer que passe. Tem muitos sim, eu conheço uma serva de Deus de Carapicuíba, não vou falar o nome dela, mas muitas vezes eu fui orar com ela e o Senhor cumpriu tudo que falou na boca dela, na boca da irmã. Minha vizinha, outro dia desesperada que o marido havia ido embora, sem ela saber nada, falou: Rosângela, leva eu para orar com alguém. Ela é católica. Levei, até hoje ela agradece. E aquela serva de Deus? Porque tudo que foi falado na boca dessa irmã, o Senhor cumpriu. Então, nem todos os profetinhas aí estão guiados por Deus. Esses sim são carnais. Agora o irmão vir aqui falar que os carnais são aqueles que são contra o hino avulso. Vou contar um exemplo para você. Um dia viajei para Jundiaí, eu tenho esse vídeo aqui, não vou contar tudo para não esticar. Na hora da oração,
essa jovem de quando nós estávamos ali, ela tocando hino avulso. Quando nós fomos dobrar o joelho para que o Senhor descesse com a presença dele, essa menina estava de frente comigo, de joelho, tocando o hino avulso. Tocando. O Senhor pediu, o Senhor falou no meu coração, pede para ela parar. A hora que ela parou, a mãe dela orou, uma oração que não foi dada por Deus, porque foi uma oração muito assim, sabe? E quando eu levantei dessa oração, que todos nós levantamos, saiu um profetinha do canto ali e chegou na minha frente, olhando para a jovem e falou essas palavras: serva de Deus, Davi tocava. Deus manda falar, continue tocando, o diabo está querendo calar sua boca. Naquele momento eu entrei em aflição, meu nariz começou a sair igual hemorragia, porque aquilo foi uma opressão do maligno. Aquele irmão não estava usado por Deus. Porque se o Senhor falou, falei, Senhor, tu mandou eu pedir para ela parar. E agora ele fala que eu sou usado, eu sou o diabo? Aí saiu uma serva de Deus lá do fundo e me abraçou e cantou esse hino. Foi grande a tempestade que no mar se levantou. O Senhor me visitou com a promessa do Espírito Santo, só que eu queria ir embora daquele local. Eu queria ir embora. Aí as irmãs, irmã Rosângela, calma, calma. Eu falei, irmã, Deus pediu para eu pedir para ela parar de tocar. E agora eu tô por terra. Acabou que nós ficamos pro culto à noite e o Senhor falou cara a cara comigo. Tudo que eu pedi para você abrir sua boca e falar, você fala. Me agradei de ti. E a moça, que é a dona da casa, que viu todo o movimento acontecer, ela estava ali e pôde presenciar. Voltamos para casa, dando glórias a Deus, saímos em paz daquele lar. O hino avulso é bonito, mas temos que saber em que momento podemos estar cantando, para não vir o escândalo na obra de Deus. Porque tem muitos que usam os hinos avulsos para cariar dinheiro. Na época, muitos anos atrás, tinha um servo de Deus que gravava esses hinos avulsos e vendia para as irmãs. Então, a partir do momento que a palavra de Deus já cai para esse lado material, para cariar dinheiro, eu acho que Deus não se agrada. Então, o fato dos irmãos ficarem em cima. Por que que muitos hoje estão aqui fora da igreja falando mal da congregação? Porque eram pessoas, tem muitos aqui críticos da CCB que eram de RTT, que gostavam de movimento de oração, que gostavam de tocar hinos avulsos, e hoje não estão mais dentro da igreja. Porque a congregação, 43 anos que eu estou dentro dela, sempre foi essa ordem maravilhosa, essa orquestra maravilhosa. A partir do momento que sai fora, já não é a mesma coisa. Nós somos um povo diferente, só que depois dessa pandemia, virou bagunça. Muitos estão querendo misturar as coisas. Muitos estão querendo que o mundo entre dentro da igreja. Estão infelizes por isso, porque acham que os irmãos têm que abrir espaço. Tem que deixar o violão entrar na orquestra, a bateria. Olha quantos que já chegaram aqui. Por que que a congregação não deixa o violão? Por que que a congregação não deixa a bateria? Eles sabem muito bem, a nossa orquestra é uma das mais lindas do mundo. Se mudar, estraga. Ou você entra da forma que tem que ser, ou sai fora. Porque não vai, o ministério não vai deixar com que a congregação vire bagunça. O que tem que aparecer ali dentro é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus que prevalece ali dentro. A partir do momento que o homem aparece, o Senhor desaparece. Por
que que muitos hoje estão fora da congregação? Porque usavam seus instrumentos ali para se aparecer na congregação. Não estavam ali dentro para louvar e glorificar o Senhor. Hoje postam vídeos tocando em lugares lindos, mas para se aparecer, não porque está louvando ao Senhor. Eu tenho muitas pessoas que fizeram parte da congregação e hoje tornaram-se até músicos. Gravam vídeos, até mesmo hinos eles tocam, né? Mas aí já usou para o lado material. Por isso que eu digo e insisto para vocês a respeito desse textinho aqui, ó. Existe uma luta entre duas realidades entre nós, semelhante à água e o óleo, que mesmo estando juntos no mesmo recipiente não se misturam. Nós não podemos deixar a carnalidade ultrapassar a espiritualidade. Ou nós somos espirituais ou nós somos carnais, porque nós temos que buscar 24 horas agradar ao Senhor Jesus e não agradar a carne. Ai, eu vou. Quantos que chegaram nessa pandemia? Ai, por que os irmãos não deixam as irmãs tocar na congregação? Não é que eles não deixam, é porque a igreja não comporta. Mas existem muitas musicistas fora do país. Então, muitas coisas que chegam pra gente aqui é mentira. Servinho de Deus. Os carnais são todos esses que hoje não estão na igreja tentando denegrir a obra de Deus. Não faça essa colocação que os carnais são os irmãos que não gostam de movimento de oração, de hinos avulsos, de retetê, de profetas. Saiba, a verdadeira profecia é aquela que sai de cima do púlpito. Não caia atrás desses falsos profetas, tá cheio. Tá cheio de falsos profetas. No meio da igreja, eles se misturam entre a irmandade para poder confundir a muitos. Flores, vou ficar por aqui. Se inscrevam no meu canal. Beijo, beijo, flores, e até o próximo vídeo. A paz de Deus com todos e todas.